Bom dia, gente. Paz. Este feriado, muita gente viajou. Eu me sinto assim como Jesus hoje, né? E vós também não quereis ir? Quase que Jesus fica sozinho, não é não? Mas que bom que você está aqui essa manhã. Nós estamos tocando num texto tão lindo, tão precioso. Eu não sei, assim, eu não posso subestimar ninguém e procuro não fazê-lo. Eu não sei o que acontece dentro do seu coração, mas então eu espero que você seja da mesma forma. Eu tenho fome e sede pela palavra. Se tem uma coisa que me faz levantar de madrugada, é a palavra. O médico me disse: o senhor levanta muito de madrugada para ir à geladeira? Não, a geladeira não me faz me levantar de madrugada, mas uma boa conversa com a palavra me faz acordar de madrugada, me faz não querer comer, me faz querer mergulhar e cada vez mais profundamente. Eu sinto uma necessidade do conhecimento de Deus maior do que a necessidade de comer e de beber em algumas situações. Então, eu quando olho para um texto desse, eu gostaria sinceramente, de estar dentro de uma caverna, recluso. Hoje eu entendo porque os rabinos velhos, eles são reclusos. Eles se colocam dentro dos seus escritórios e mal saem de lá. Porque a relação, eu vou usar esta palavra, eu tenho até usado algumas vezes com devido respeito, a relação orgásmica que meu espírito tem com a palavra é um gozo tão profundo que a vontade que dá de não apartar meu espírito da palavra, porque meu espírito é fortalecido pela força da palavra. Eu tinha umas galinhas, eu criava umas galinhas numa chacrinha que eu tinha. A gente plantava aipim lá, mandioca. E ontem, pela primeira vez, nós comemos aipim no restaurante, né? Aí eu falei: tu és maranhense? Ele disse: não, sou carioca. Ah, é por isso que eu estou comendo aipim, né? Então nós tínhamos umas galinhas lá, e elas viviam soltas no terreiro, não tinha gaiola para elas, nem viveiro. E quando nós chegávamos, que jogávamos milho, a fome, a vontade de comer era tanta que elas faziam uma bagunça, era um cacarejo daqui, um cacarejo de lá, e eu ficava pensando: isso é ter fome. Quando a gente tem fome, a gente perde a compostura, não é? Quando a gente tem fome, a gente nem é muito educadinho. A gente deixa as lágrimas borrarem a maquiagem, a gente deixa aquele estado de êxtase, de contemplação, e a gente faz uma bagunça, né? Então, a gente tem fome e sede de Deus, mas quando a presença de Deus se instala, a gente faz o quê, né? Não? Aquelas galinhas são uma boa lição para nós. Olha que loucura esse texto que nós vamos tocar hoje. Minha saudação a todos que nos assistem pela internet, os que estão nos assistindo pela TV e os que pela rádio web estão acompanhando o encontro desta manhã. Quero pedir que você abra sua Bíblia no texto de Colossenses capítulo 1. Versículo 15, eu vou retomar o texto
da semana passada, e vou entrar por aqui. Na semana passada eu dizia que é muito comum nós termos um certo conhecimento de Jesus a partir da sua entrada na história, não é? Quando Jesus entra no templo, nós temos o registro histórico do seu nascimento, da visita dos reis a casa onde Jesus estava. Já não estava mais na manjedoura quando chegam os reis, não é? Não estava mais na manjedoura, mas na casa. Alguns ainda conseguem ver nessa visão presépica os reis indo à manjedoura, mas quando os reis chegam, ele já está numa casa. A gente tem o conhecimento histórico de que aos 12 anos ele vai ao templo. Aí tem um interregno aí de muitos anos, aparece Jesus ali sendo batizado por João Batista, depois aparece Jesus fazendo o seu primeiro milagre, registrado por João lá na festa em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Então, a gente tem muitos retratos da história contando a historicidade de Jesus. Mas não são muitos, e nem com muitos detalhes, o registro da eternidade do Cristo. Falar do Cristo antes do seu nascimento, antes do nascimento de Jesus, eu estou usando Jesus para o nascimento histórico, estou falando do Cristo na eternidade de propósito, para tentar criar aqui um conceito didático. Então, quando eu falo do Cristo, vou estar falando desta eternidade. Quando eu falo de Jesus, falo da sua estada na terra, ok? Só didaticamente, para a gente organizar. Não estou querendo entrar por uma doutrina. É que a presença do Cristo na terra, então na manifestação de Jesus, é um registro importante, porque ele foi o último Adão na terra, trazendo a grandeza de ser ele na terra o último Adão, claro. Mas a vida dele não está restrita ao tempo, ele é eterno. João capítulo 1, versículos de 1 a 3, vai falar sobre a eternidade do Verbo. E agora Paulo aos Colossenses vai nos dar outras pistas falando desta eternidade. Então, durante alguns minutos, a gente vai estar falando desta presença dele na eternidade, não no tempo. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos lá ao texto. Olha que riqueza. Eu vou ler esse texto na versão da Bíblia Viva, só para facilitar um pouco na linguagem. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as que podemos ver e as que não podemos ver, o mundo espiritual com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele, verso 17, ele existia antes de tudo. Tudo mais começasse, e é o seu poder que sustém todas
as coisas. Quero parar aqui no versículo 17. No versículo 15 diz: Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Essa palavra semelhança, ela vai aparecer no texto da Torá, de Gênesis capítulo 3. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o primeiro Adão era uma espécie de semelhança de Deus na terra. Quando Paulo volta a falar da semelhança do Deus invisível na terra, ele vai usar Jesus, o último Adão, para dizer que a semelhança está nele. É que o homem se parece com Deus, não na sua forma física, necessariamente, porque assim como há corpos celestes e há corpos terrestres, a gente está falando de dimensões diferentes e de glórias diferentes. Uma é a glória dos anjos, a outra a glória dos homens, a outra a glória das pedras, a outra a glória das águas. Então, cada corpo terrestre ou celeste terá a sua glória ou sua dimensão específica. Paulo afirma que ele na terra tornou-se a imagem ou a semelhança perfeita do Deus invisível, fazendo-nos entender que não se percebe Deus nas dimensões terrenas, porque as dimensões terrenas não contemplam os corpos celestes. O mundo invisível, ele é tão real quanto o mundo visível, mas como nós temos corpos terrestres preparados para viver na terra, nós entendemos as dimensões que para viver na terra são necessárias. Mas o fato de estarmos vivendo nesta dimensão não exclui os mundos que Deus criou. Deus criou mais mundos do que a nossa mente humana ilimitada é capaz de detectar. E quando alguma coisa de um outro mundo ganha uma forma que podemos captar com os nossos olhos, isso se torna um espanto. E alguns não são capazes de acreditar de que há uma glória fora da glória da terra. Isso gera complicações, porque nós temos nossas equações teológicas, científicas, humanas, porque os cientistas examinam naturalmente as questões que são terrenas, eles não explicam as questões que não são terrenas. Para você ter uma ideia, o maior inimigo do homem da Segunda Guerra Mundial para trás foi um mundo microscópico, o mundo não detectado pelos olhos humanos, que era o mundo das bactérias, o mundo que cria infecções. Foi o maior agente inimigo desde a Segunda Guerra para trás. Quando criaram o antibiótico, esse inimigo começou a ser debelado. E hoje, o mundo dos antibióticos afeta de uma maneira significativa a vida, não é? Não sei se vocês se lembram, mas Alexandre o Grande, ele tinha um dos exércitos mais fortes do mundo conhecido. E é interessante que Alexandre, ele levava sempre junto das suas tropas uma carga de aloe vera, babosa. Sabiam disso? Não? Alguns sabiam. Por quê? Porque o aloe vera é um cicatrizante, um poder de cicatrização e de combater os processos infecciosos. Por isso algumas empresas trabalham com um produto aloe vera, que é uma bata, as mulheres usam para o cabelo, não é? Para fortalecimento.
Ele usava a babosa para a cicatrização dos cavalos. Enquanto alguns exércitos, um ferimento levava o cavalo à morte, ele aplicava aloe vera e dentro de pouco tempo o cavalo estava recuperado. O soldado afetado pelo corte de uma espada não era largado no meio do caminho, se aplicava aloe vera. Já era o início de uma mudança conceitual sobre um mundo que não se conhecia, o mundo microscópico, que vive numa dimensão diferente da nossa, mas vive dentro da Terra, que os nossos olhos não capturam, mas são presenças reais. As partículas de H e de O que circulam aqui, nós não vemos o oxigênio que aqui está, mas diz para ele que ele não existe e manda ele sair da sua vida para ver se você vive. Não é? É real, está aqui. Meus pulmões agradecem a presença dele, embora eu não o veja. Paulo está usando uma linguagem tão acessível, chamando Deus de uma presença invisível. Porque alguns só podem compreender a presença de Deus se materializá-la. E alguns tentam fazer isto, colocando sobre um objeto vida. Criaram até filosofias baseadas na animação daquilo que é inanimado. Criaram, por exemplo, a filosofia animista, e nós confortavelmente convivemos com ela. Por exemplo, quando eu digo que naquele piano só pode tocar música sacra, porque aquele piano foi consagrado para Deus, disfarçadamente eu convivo com uma teoria animista, ou seja, eu produzo ânimo nas coisas. Aqui neste lugar não se pode ter festa, porque neste lugar é separado, porque há uma unção especial dentro deste lugar. Então, eu crio ânimo neste lugar, dar vida espiritual a um ser inanimado, como paredes, bancos, cadeiras, violões, pianos, sax, é um animismo disfarçado de espiritualidade. Entende por causa da minha implicância? Que eu não sou tão implicante assim? O problema é que quando você tem um mestre dentro da igreja, você terá problemas sempre. Porque ele vai fazer você enxergar coisas que precisa de uma lente de aumento para ver. E ele tem essa lente de aumento. Então, às vezes, o púlpito se torna um ambiente animista, o culto em pleno ambiente animista, porque estamos produzindo, até o óleo de unção pode ser um elemento animista. Acreditem se quiser. Não é óleo ungido, viu, gente? Vamos corrigir esse negócio. Não existe óleo ungido. O óleo é para unção. Óleo ungido em outros ambientes, mas na Bíblia não existe óleo ungido. Senhor, eu unjo este óleo, isso não existe. O óleo é para unção. Mas, se isso não estiver claro para nós, inclusive este óleo pode ser, eu só vou ficar curado se colocar óleo em mim. Esqueça isso. Você fica curado com sopro. Você fica curado com nada. Você fica curado com um toque da mão, com a imposição das mãos. Até impor as mãos, se não estiver entendendo o que se está fazendo, pode ser que a gente caminhe por um mundo de animismo dentro da igreja, porque eu estou produzindo ânimo a um ritual. Está entendendo? Deus é invisível e Jesus se tornou na terra a própria imagem desse Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, 3, ele vai falar que outrora
Outrora não é o nome de uma pessoa. Aurora sim, mas outrora não. Outrora é antigamente, num tempo para trás, num tempo remoto, Deus falou aos homens, aos vossos pais, de muitas maneiras, e até pelos profetas, mas hoje nos fala por meio de seu Filho. Então o Verbo é Cristo. Cristo é o como de Deus. Como é isso? Se você não entender uma coisa, como é que se faz, olha para Jesus, porque Ele vai mostrar para você. Porque Deus fala através dEle. Ele é a fala divina. Nós somos cristocêntricos, sim. A nossa fé e o nosso fundamento é Cristo. Nós estamos plantados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Imagine quem é o fundamento dos apóstolos e dos profetas: Cristo. Então, hoje, a forma de Deus falar é por meio de Jesus. Se você ouve Deus falar por meio de Jesus, você não vai precisar de muletas na sua vida para sobreviver. E você não vai correr o risco de viver a sua vida pautada num profeta meia boca. Não, é que tem profeta de boca toda, mas você não vai correr o risco do profeta de meia boca na sua vida. Não vai fazer loucura baseada na sorte. Porque Cristo não é a sorte, ou Ele é toda a nossa sorte. Ele é todo o nosso conteúdo. Ele é o modelo de se fazer negócios. Jesus é o modelo de respeitar o próximo e viver uma sociedade saudável. Jesus é Adão sobre a terra, servindo de modelo para que os novos Adãos, na série que começa nele, possa viver uma vida bem-sucedida e saudável na terra. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, por aí, diz que ele é o primeiro de uma série. É que Deus recriou a humanidade em Jesus. Esse que agora é a imagem perfeita, ele é a semelhança do Deus invisível. Romanos 8, 28 diz que nós fomos predestinados. O que é predestinado? É destinado previamente. É ser antes de ser. É uma passagem de ida e volta. É iniciar sabendo o seu fim. Nele, nós fomos predestinados para sermos, se você tem dúvida, pega aí, o Romanos capítulo 8, versículo 28, 29. Sim, mas o contexto está de 28, 29, okay? Nesse contexto aí. Fomos predestinados para sermos conformes Ele é. Ele é o nosso modelo. Porque Ele é na terra a imagem perfeita do Deus invisível. Vou colocar aqui entre aspas: se você quer ser um Deus na terra, você tem que ser como Jesus. Essa frase que eu repito, que não é minha, de Paulo, que Jesus tornou-se homem para que nós tivéssemos acesso à natureza divina, você só pode ser parecido com Deus por causa de Jesus. Foi em Jesus que todas as coisas foram feitas. Deus sempre e nunca mais Ele fará nada se não for por meio dele. Jesus é o princípio de tudo que Deus tem para fazer na terra. Porque Ele é o modelo perfeito do homem que Deus criou para ser bem-sucedido na terra. Ele é o plano B de Deus. O plano A, o primeiro Adão que falhou. Deus não foi pego de surpresa, eu tenho dito isso tão repetidamente, que o cordeiro foi morto, quando?
antes da fundação do mundo. Ou seja, Adão não era Adão. Adão era só um projeto e o cordeiro já havia sido morto. Ou seja, o plano de Deus para resgatar a humanidade, Deus não criou o homem para ser salvo. Pare e pense e não se escandalize na minha fala. Deus não criou o homem para ser salvo. Deus criou o homem para ser seu amigo pelos séculos dos séculos. Mas como o homem falha, Deus coloca o plano da salvação, plano B, para resgatar o homem. Deus resgatou o mundo inteiro, reconciliou reinos, tronos, poderes, dominações, soberanias, mundos visíveis e mundos invisíveis, convergiu tudo nele e reconciliou tudo em Jesus. Nada que Deus faça na terra o fará fora de Jesus. Portanto, um péssimo lugar de você estar é fora de Jesus. Você pode estar numa boa religião, você pode estar numa boa família, mas se você não estiver em Jesus, você estará num péssimo lugar. Porque nada vai acontecer em Deus se não for por meio de Jesus. Não é sério o que eu estou te dizendo? Isso não te apaixona? Não dá um comichão lá dentro? Ou isso aí é trivial? Olha, e o que eu estou dizendo para você é basilar. É basilar. Eu estou te trazendo doutrina fundamental, basilar. Você imagina o que vem pela frente. Em Jesus, querido, nós temos edifícios perfeitos. Porque se o fundamento é perfeito, alguns de nós lançamos o nosso fundamento em homens. Uma expectativa enorme naquele líder que é homem e que falha. Mas não lançamos em Jesus. Lançamos nossa expectativa no governo federal, numa bolsa que hoje existe e amanhã não existirá. Plantamos toda a nossa esperança e atrofiamos todo o processo de crescimento do país em assistencialismos e lançamos nossa esperança numa ampliação desse matriarcalismo sobre o nosso país e frustramos a economia da nação. Matamos os empresários desse país, fechamos empresas. A nossa expectativa não pode estar no Palácio do Planalto, mas em Jesus Cristo, que tem todos os poderes debaixo dos seus pés, são escabelhos dos seus pés. Não há um trono nesse planeta ou fora dele que esteja fora do domínio do Cristo. Ok? Vamos voltar aqui ao texto? Pois nele foram criadas todas as coisas, verso 16, no céu, na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, o mundo espiritual, com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Romanos 11:36, Paulo diz, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Parece que na carta aos Colossenses, Paulo vai reforçar esse conceito, de que tudo começa nele e tudo termina nele. Cristo não é uma religião, ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Nós reduzimos a nossa fé quando nós atribuímos a nossa fé a uma religião. A maior desgraça que nos aconteceu, desculpe se eu firo sua consciência, a maior desgraça que nos aconteceu foi uma coisa inventada pelos homens, cristianismo. Uma invenção filosófica humana. Porque Jesus não começou um cristianismo, Jesus começou um caminho. Desculpe, não fique apavorado comigo, eu não sou nenhum louco. Só estou remetendo a você uma reflexão mais séria.
Porque quando nos reduziram a um cristianismo, nos igualaram a um budismo, nos igualaram a um shintoísmo, nos igualaram a qualquer outra religião, e nós não somos uma religião, porque Jesus não é uma religião. Essa é uma construção sociológica equivocada, porque o que Jesus fez foi trazer o reino. Ele é um rei, ele é o rei e veio trazer o reino. Se nós não entendermos isso, nós vamos guerrear com muçulmanos, que são uma religião do Maomé. Eles acham até que Maomé é alguém superior, no nível do profeta, ele é superior a Jesus. Eles respeitam Jesus, respeitam Maria, tem lá a sua deferência a esses líderes, não é? Eles não negam a existência histórica de Jesus, mas Maomé é o profeta. Jesus, mais do que profeta, ele é o rei, que veio trazer o reino. Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele é a semelhança do Deus invisível. Maomé foi um profeta para este povo. Não há um problema com Maomé e o povo. Eles estão vivendo mesmo o modelo de uma religião, às vezes com muita intolerância. Não vamos entrar no mérito aqui, que não é a nossa praia. Mas eu estou te dizendo que Jesus não tem esse status. Ele não deu para nós uma religião. Sabe o que ele fez? Nos entregou o manual do fabricante. A Bíblia é o manual do fabricante, não é um livro de religião. A Bíblia é um manual. Não, eu não estou querendo ser diferente de coisa nenhuma, não é isto. É que eu não posso suportar o reducionismo que deram à operação universal que Deus fez, cósmica, interplanetária, intergaláctica, porque quando Jesus veio unir tudo a Ele, Ele uniu Marte, Plutão, Ele uniu todos os planetas e todas as galáxias. E quando eu digo para você, no meu romantismo, que se todos os sóis de todas as galáxias sem fim se reunissem para brilhar num dia só, num mesmo instante, ainda assim o brilho da glória daquele que é a imagem do Deus invisível seria ofuscada pelo brilho da glória do sol da justiça, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós olhamos para as instruções de Jesus, não podemos olhar para essas instruções como uma regra religiosa de domesticação da nossa vida. Nós precisamos olhar as instruções do rei, de como a nossa natureza humana vive melhor aqui na terra. E essas instruções foram dadas por ele e por seus apóstolos. Então não se equivoque quando falarmos de Jesus, não pense num religioso. Pense no próprio Deus, que encarnou, tornou-se homem, para mostrar aos homens como é que se vive neste planeta. Reduzi-lo a um líder religioso é ofender a graça de Deus, é limitar um Deus tão grande, é esquizofrenizar um Deus saudável e mentalmente saudável e emocionalmente saudável. Há um Deus que está acima de todas as coisas, é torná-lo maníaco, é fazer dele um homem. E como diz o pastor Ilquias, Deus não é gente não. Ele está acima de todas as coisas. Tudo partiu dele. Domingo passado eu dizia, dele até as amebas surgiram.
os protozoários. Ele é o início de tudo, do mundo cósmico ao microcósmico. Ele é o Deus do nosso mundo visível e do mundo invisível. Não existe nada fora dele. Nele, as coisas não só existem, mas passam a viver. Porque a vida é diferente da existência. As pedras existem, mas não tem ânimo nelas. Tem até energias, mas não tem ânimo. Porque a vida, ela é animada por Ele, e sem Ele não há ânimo, sem Ele não há razão, sem Ele não há propósito. E como dizia Dr. Miles Monroe, sem propósito, a vida não tem sentido. Ele é o propósito, Ele põe norte na nossa vida. Pior do que a morte é uma vida sem propósito. Essa é a frase do Dr. Miles Monroe. Quando você se encontra com Cristo, você se encontra com a vida. Eu sou o caminho. Do que Jesus está falando? Ele está falando que tudo existe, mas nada vive sem Ele, porque Ele é a vida. Não estou filosofando, estou trazendo este conceito do reino para você saber que quando você abraça Jesus, você abraça a vida, você abraça sentido. Quando você se aproxima de Jesus, você se aproxima do sentido da sua vida. Não estou te dizendo que quando você abraça a religião, você abraça a vida. Quando você abraça a religião, você abaixa um conjunto de normas religiosas. Mas quando você se aproxima de Jesus, você se aproxima da própria vida. Esse é o sentido do verbo ter encarnado, de gerar vida em todos aqueles. Olha, João dizia assim, que nele somos feitos filhos de Deus. Olha que loucura é esta afirmação. Quer dizer que se não for nele eu não sou filho de Deus? É que eu passo a me tornar filho de Deus, então vou a Romanos 8, 28 de novo. Ele é o primogênito de uma nova criação. E nele eu me torno filho de Deus. Você se lembra que antes da crucificação, Jesus era chamado de unigênito do Pai. Pode repetir, unigênito. Ou seja, era o único do gênero, que nem ele, só ele. Mas depois da morte, ele recebe um outro nome. Ele é chamado de o primogênito. O que é primo? Primeiro. Gênito do gênero. Jesus é o primeiro do gênero. Eu não sei que número sou eu do gênero, mas houve o segundo do gênero, o terceiro do gênero, o quarto do gênero, o 1.000.000º do gênero. Eu não sei qual é o meu número nesse gênero. É que Deus me considera tanto que eu não sou um número, não é não? Ele é o primeiro de uma série de muitos filhos semelhantes a Ele. Tudo que Deus vai fazer nele. Qualquer dia desse eu vou pegar tudo que Deus fez nele, que está registrado na Bíblia. Ou você pode fazer isso como exercício, ou você vai ficar apavorado, porque tudo que Deus faz na terra, só faz se for por Ele. É interessante. Eu fiz uma anotação na minha Bíblia sobre as coisas que Deus fez nele, e fiquei espantado, porque não há nada que Deus faça que não seja nele. Jesus é o filtro de tudo. Ok? Tudo bem até aí? Estou chovendo no molhado, gente?
Às vezes precisa chover no molhado para ficar mais molhadinho ainda, né? Vire lama. Esse texto, se eu fosse você, eu sublinhava na sua Bíblia. Ele existia antes que tudo mais começasse. E é o seu poder que sustém todas as coisas. Na versão Ara diz que nele subsistem todas as coisas. Aqui, muito diretamente, Paulo está falando deste estado de eternidade nele. Porque, assim como muçulmanos, outras religiões e outros filósofos, que não são necessariamente religiosos, ao crer na historicidade de Jesus, eles creem num homem, num profeta. E nesse aspecto é verdade. Só que ele data de antes de todas as coisas. E tem mais. Tudo subsiste pela palavra do seu poder. O que é subsistir? Subsistir é mais do que existir. Subsistir é existir e continuar existindo. Não é só que ele faz existir, mas ele mantém cada planeta em sua órbita. Ele mantém o cosmos funcionando do jeito que é. Cada asteroide que é deslocado da sua órbita está debaixo do comando dele. Até a era glacial veio por causa dele. Os dinossauros deixaram de existir por causa dele. Oh, meu Deus do céu. Não há nada que pegue Deus de surpresa, porque Ele é Deus. Soberano. Acima dele não há nada, nem ninguém. E abaixo dele tudo e todos estão. Tudo está por escabelho dos seus pés. Jesus é este que principiou tudo e que mantém todas as coisas e continua mantendo as coisas existindo. É aqui que eu desejo exterminar com o helenismo que eu chamo de duelo de titãs. Please, não quero ofender sua espiritualidade ou sua religiosidade, mas me ouça aqui. Aquele que foi nascido de mulher, estou me referindo a Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele esmagou a cabeça da serpente, e esta lhe feriu o calcanhar. Lembram da profecia? Ou vocês estão aqui essa manhã, tem gente aqui? Lembram desta profecia? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nascerá um da mulher, é a profecia contra a serpente, não é? Que esmagará a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sim, a serpente feriu o calcanhar. Quando Jesus morre, morre de calcanhar ferido. Calcanhar ferido é sua morte. Ele morre, mas a serpente tem sua cabeça esmagada, ou seja, cabeça é sinônimo de autoridade. Cabeça, autoridade. O cabeça da nação, cabeça da família, cabeça é autoridade. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele ressuscita com a cabeça da serpente esmagada debaixo dos seus pés. Se tornou cabeça da igreja, que é o seu corpo, e sujeitou todas as coisas e colocou todas as coisas debaixo dos pés do seu corpo, que é a igreja. Então a igreja não é um corpo místico, a igreja é a autoridade de Deus. Lembra que a serpente, ela se alimentava do pó da terra? Vamos fazer uma viagem, já que a gente está tão em família aqui, né? Lembra que a serpente comia pó da terra? É a maldição.
tu te rastejarás, comerás o pó da terra. Então, o homem foi criado de onde? Então, homem natural é igual ao pó da terra. Homem natural é igual comida de serpente. Quando é que você deixa de ser comida de serpente? Quando você tem a natureza daquele que esmagou a cabeça da serpente. Você deixa de ser pó da terra para se tornar um esmagador de cabeça de serpente. Tem sentido o que o Espírito está dizendo à igreja esta manhã? Mas você só pode se tornar esmagador de cabeça de serpente se você tiver a natureza do esmagador de cabeça de serpente, que é Jesus Cristo. Não é glorioso? Cara, não dá vontade de fazer igual a galinha lá do meu sítio? Ah, meu Deus do céu. Só quem sente entende, não é não? Só quem sente entende. Os homens são tão pequenos que são como o pó da terra. E você só se tornará grande como eles se você deixar de ser pó da terra. Lembram do lado ferido? Você saiu daí. Você não saiu da terra, você saiu de um lado ferido. Nossa nova natureza não sai da terra. Nossa nova natureza saiu do sangue e da água. Dá até para falar em língua estranha agora. Se eu fosse você, eu mandava era uma rajada agora. Pois corra, Wilson, corra, não fica retido não. A não ser que está com cãibra aí. Então, pode ser glorioso, não cabe dentro da cabeça humana. É uma piração, eu estou dizendo para você, é uma loucura. Não é? Uma loucura. Porque é muito maior do que nosso compêndio doutrinário. Isso é glorioso, isso é revelação da palavra. Isso é um acesso ao segredo de Deus. Se na verdade a gente está segredando coisas aqui, está contando segredos de um mundo que não é bolido por causa das fronteiras teológicas. Elas nos impedem às vezes, não é? Elas nos dão segurança, mas aquilo que nos dá segurança também pode ser o nosso sítio limitador. Então, de vez em quando eu vou dar uma atrevida, com todo respeito aos sítios limitadores, porque eu não estou produzindo nenhuma ofensa ao Cristo, pelo contrário, né? Eu estou trazendo glória e dignidade a Ele. Vamos ver para onde nós vamos agora. Já querem ir para casa? Está na hora, não é? Ah, meu Deus, está chegando a hora. Acho que vamos ter que acabar aqui onde eu estou, nem comecei ainda. Olha aqui, eu estava falando disso agora, né? Porque eu estava me referindo ao texto de Efésios, capítulo 1, mas Paulo vai repetir a doutrina, ele diz, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primeiro a se levantar dentre os mortos, de modo que ele é primeiro em tudo. Vou deixar de novo para a semana que vem essa coisa do primeiro da morte, né? O primeiro da ressurreição. Foi aqui que eu parei. Meu Deus, eu voltei tudo de novo. A culpa é do Diogo que me deu o texto errado aqui, viu? Vocês têm que estar ouvindo tudo de novo. Desculpe o enfado, viu, gente? Desculpe o enfado. É claro que é uma ironia da minha parte, né? Porque eu não tenho que me desculpar de nada com relação a isso. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Eu quero parar aqui, bem aqui. A igreja, meu Deus, eu vou ter que tocar nisso, mas não tem jeito. Está na moda no nosso país as músicas de sofrência. Sofrência, sim.
A igreja entrou por essa moda e nossas canções de sofrência também estão em moda. Renato Russo, como dizia Júnior, embalou o estado de depressão de muitos, né? Com suas músicas depressivas. Dentro da igreja há um mundo de sofrência que tem um ibope maior do que nossos cânticos de adoração, mais ibope tem os cânticos de sofrência. Eu espero que a sua consciência seja iluminada e nunca mais você seja o mesmo quando cantar. Porque há canções que nós não sentimos tais quais, e vão nos embalando de tal forma que os nossos cultos viram cultos de sofrência. Estou lhe falando a verdade. E é muito comum que isso aconteça. E para alguns isto é culto glorioso, o culto da sofrência. Querido, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você deve se identificar com o crucificado, mas não se esqueça de que ele ressuscitou e que o Espírito da ressurreição está sobre nós. E resiliência é o nosso estado de vida. Nós somos uma perfeita identificação. Se você se identifica com aquele que morreu, também se identificará com a ressurreição dele. Então preste atenção. A igreja não é um corpo que sofre, esse coitadismo tem que sair de nós. Gente, essa história de tristeza para emocionar os outros tem que sair do nosso roteiro. Bom, tio, você não vai voltar domingo que vem, desculpe, mas eu vou falar. É a única oportunidade que eu tenho de falar. Pare de contar a sua história triste para os outros. Ó, problema a gente conta para Deus. É o único que pode resolver o nosso problema. Porque parece que aquele mia-mia vai dar algum ibope, né? Eu estava num culto e uma senhora, há muitos anos atrás, isso não acontece hoje, há muitos anos atrás, e esse fato foi há muitos anos atrás. Ela disse, mãozinho, assim, a voz dela não é esta, mas ela fazia esta voz para que tivesse sentido a história. Mãozinho, mãozinho, irmãozinho, né? Já é uma supressão, né? Mãozinho, tirava o ir, ainda numa supressão maior para economizar palavras. Mãozinho, mãozinho, orai por nós no porão das vossas orações. Porão de oração? Você pirou, minha irmã. Então ficamos assim. Eu oro pelo Senhor e o Senhor ora por mim. Essa não é a igreja que Paulo está descrevendo. A igreja que Paulo descreve, Cristo se tornou cabeça dela e ela o seu corpo. Não subestime o que Deus fez na sua vida. Deus não fez de você uma pessoa coitada. Deus está treinando você todo dia. E cada problema que aparece na sua vida é uma forma de treinamento de Deus, porque Ele está formando a sua elite. Quando o Exército Brasileiro forma a sua elite, alguém já foi elite do Exército Brasileiro aqui? Ninguém. Então vocês não sabem de nada. Quando a extinta aeronáutica, né? Ainda chama aeronáutica, mãe? Poxa, vão tirar esse nome daqui a pouco também. Você, os planadores da nossa representanta. Não, tirou o poder de todo mundo? Então, quando a aeronáutica forma a sua elite, quando a marinha forma a sua elite, meu filho, não é soldadinho de chumbo, não. A chapa esquenta. É arrancar a cabeça da cobra e comer cobra no meio do mato, crua. É passar fome, dificuldade. É com uma faca você passar 20 dias, um mês, 40 dias dentro da selva.
e sair de lá vivo, porque aquela força está formando a sua elite. Então o Rei dos Reis se torna a cabeça de um corpo fraco. O corpo tem que ter compatibilidade com o cabeça. Cabeça que não tem juízo, o corpo paga. O nosso cabeça tem juízo e o corpo não pode pagar. O nosso cabeça sustém o corpo. Você está ligado ao cabeça por cada artériazinha. Ele dá vida a você por meio dos seus comandos. Ele comanda a sua vida. Eu estava falando da falcatrua do duelo de titãs e me desviei. Deixa eu te explicar uma coisa, porque aqui cabe bem. Querido, de uma vez por todas, Deus fez de você seu corpo sobre a terra. Tudo bem? Então, olha o que aconteceu. Quando Jesus, depois de ter sido crucificado, vai ao Hades, e quando ele sai de lá trazendo as chaves do inferno e da morte, o último reduto daquele querubim desempregado, chamado por nós de Satanás, ele ficou desempregado, porque nem as chaves do inferno, nem as chaves da morte ele pode ter sob seu domínio, porque Jesus dominou até sobre o inferno. Então não tem uma arena que de um lado está Satanás e de outro lado está Jesus. Satanás nunca foi páreo para Jesus. Ele é o princípio de todas as coisas. Antes que Satanás se transformasse em Satanás, antes que Lúcifer se desviasse, Jesus já era. Ele é antes de Lúcifer. Ele criou Lúcifer. Jesus é soberano. Nem Satanás pode com Jesus. E você é corpo dele na terra. Onde está Satanás? Debaixo dos nossos pés. Este não é um conceito que deve nos animar. Este é um conceito que deve clarear a nossa mente, iluminar as mais cavernosas regiões da nossa mente. Nós precisamos ser iluminados. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra tem que iluminar e que ela ilumine nossos pés e nosso caminho. Que haja lucidez em nós. Lucidez, luz. Luz, lucidez, luz. Clareza. Não tenha medo do Satanás. Alguém nem fale nesse nome. E não, eu tenho que achar madeira. Quem protege você, olha, Satanás vai ter que correr na próxima esquina de você. Ele está passando por aqui, ele está iluminado. Lúcifer se tornou trevas, e nós que estávamos nas trevas, fomos lucidados. Lux, um trocadilho, sua mente foi iluminada. Ele que se lasque agora com você, porque você é um perigo para ele. Por isso que ele vive enfrentando essas falcatruas, essas tranquibérnias teológicas, para ofuscar os olhos dos eleitos. Estou te falando. Não é coisa de homem, não é coisa de Satanás. Satanás tem uma fábrica de teologias. São aquelas infames, falcatruas, tranquibérnias, mixórdias, para nos enganar, a mim e a você. Mas graças a Deus que a palavra ilumina.